Louvado seja Deus. Pega a tua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a gente vai ler o verso 31, amém? Queria convidar o pastor Cido para sentar aqui comigo no altar, pode ficar à vontade em nome de Jesus, tá bom? Livro de Atos, capítulo 16, e a gente vai ler a partir do verso 31, tá certo? A gente vai ler para não perder muito tempo. Os irmãos sabem que a gente está com horário reduzido e o decreto ele vai até amanhã. Então até amanhã o culto está sendo das 18 até as 19, tá bom? A partir de terça-feira, se pela misericórdia de Deus eles não aumentarem nada, os cultos vão voltar ao normal a partir da terça-feira, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ter que estar encerrando o culto às 7 até amanhã. Vamos ler a palavra de Deus? Atos 16, verso 31, que diz: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos ler todo mundo junto? No 3, 1, 2, 3. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu Pai, está aqui a tua palavra. Deus, que o Senhor vai ter uma palavra hoje para esta família, alcança esse lar, alcança esta casa hoje, meu Pai. Nós queremos ser abençoados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, que eu vai dar um passo para trás, eu vai dar um passo para frente, que não seja mais eu, seja o Senhor falando conosco hoje, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Se você achar que Jesus merece, aplaude ele bem forte. Aleluia, Deus, amém? O tema da mensagem hoje é vencendo os maiores inimigos do casamento. Antes da gente começar, para mim revelar para vocês quais são esses maiores inimigos, alguém chuta para dizer um inimigo que a gente tem no casamento? Alguém chuta? Pastor Cido, opinião, qual é um dos maiores inimigos no casamento? Divórcio, sim. Divórcio é um dos inimigos do casamento também. Alguém chuta alguma coisa que pode ser prejudicial para o seu casamento? Mentira, ciúme. A irmã falou dois de uma vez aí, são dois inimigos muito grandes. É verdade. Tem mais alguém que chuta mais um? Desconfiança. Todos esses são inimigos que ele pode prejudicar um casamento. Só que a gente vai falar de alguns outros mais que pode prejudicar e pode acabar com o seu casamento de uma maneira muito grande, tá certo? O primeiro dele vai ser a falta de combustível. Para conquistar, a gente conquista, que é uma beleza, a gente se arruma, a gente começa a falar tantas palavras bonitas, aí depois que conquistou, a gente esquece, a gente abandona, começa a andar desarrumado de novo, deixa de elogiar, porque a gente já conquistou. Só que no casamento não pode ser assim. O casamento ele precisa, é igual um carro, precisa de combustível diariamente. Porque se você não coloca combustível no seu carro, o que acontece? Ele para, ele não consegue andar mais. Então no teu casamento, se você quiser ter um casamento abençoado por Deus, um casamento que vai longe, você tem que abastecer o casamento. Você tem que continuar se arrumando, tem que continuar elogiando, tem que continuar dizendo fazendo a mesma força que você fez para conquistar do que agora. Você tem que continuar com esse mesmo combustível para você continuar, porque se você deixar de fazer isso, essa falta de combustível pode levar o seu casamento à ruína, à derrota. Mas eu creio que esse não é o seu caso, porque eu acredito que você investe no seu casamento, todo dia você está colocando combustível aí no seu relacionamento. Segundo deles, esse, se não for o pior, é um dos piores, que é a falta do diálogo. A falta do diálogo, ela pode prejudicar tanto um casamento, a pessoa que deixa de comunicar com o marido, deixa de comunicar com a esposa, isso é ruim. Talvez o esposo, ele teve um dia tão pesado no trabalho, tão pesado, tudo que ele quer é se abrir com a esposa. A pessoa só começa a derramar tudo na vida dele, começa a xingar, falar um monte, e tudo que a pessoa precisa é conversar. Ou às vezes a pessoa deixa de dialogar
por causa disso mesmo. Porque toda vez que ela vai tentar se abrir, a pessoa que ela faz, ela vem com pedras e paus na vida da pessoa. Então não pode ser assim, tem que ter um diálogo. O diálogo é isso que impulsiona o casamento cada vez mais. Precisa ter diálogo. Então vocês precisam sentar, conversar. Lembra um texto que eu usei em Cantares? Cantares capítulo 2, capítulo 2 de Cantares vai falar a respeito de raposinhas que destroem toda uma vinha. E raposinha aqui é uma coisa tão pequena, e se a gente não pegar essas raposinhas logo, ela destrói toda a vinha, ela começa a bater nas flores, e as flores começam a cair e acaba com a plantação do ano todo. E é assim no casamento. Se acontece alguma coisa, você não dialoga e deixa para falar depois, resolver depois, vai perceber que seu casamento acabou. Vai perceber que uma coisa tão pequena que dava para ser resolvida conversando, acabou por tão pouco. Mas em nome de Jesus, não deixe isso acontecer, conversa mesmo. Tem gente que fala até demais, mas fala, se abre. Se não está gostando, fala. Se está gostando, fala. Se abra com o teu cônjuge e tudo será resolvido em nome de Jesus. Amém? Terceiro, é o tipo de temperamento. Cada um de nós tem uma personalidade, sim ou não? Tem vários tipos de personalidade. Tem aqueles que são coléricos, tem aqueles que são mais melancólicos, tem aqueles que são mais introvertidos, quer ficar mais na dele, e tem aqueles que são mais introvertidos, ele se dá bem com todo mundo, conversa com todo mundo. Todo mundo de nós tem uma personalidade, só que o problema é duas pessoas do mesmo jeito, talvez não conseguindo compreender a personalidade do outro. Imagine duas pessoas sanguíneas na mesma casa. Duas pessoas sanguíneas que se explode fácil. Pessoa sanguínea que qualquer coisa vai lá para a cabeça, sobe para a cabeça, ela começa a gritar, xingar, não dá certo. Então, às vezes, você tem que aprender a conviver com esta pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa ligada no 220, eu quero fazer tudo rápido, ir para cá, eu sou no 220. Se eu estou junto com uma pessoa que é mais devagar, eu me estresso, porque eu sou mais rápido, só que eu tenho que aprender a conviver com essas pessoas, sim ou não? E na sua casa também, talvez você é ligada no 220 também, seu esposo não. Talvez você chama seu esposo para arrumar o chuveiro que está tempo queimado, aí ele não faz, você vai lá mesmo, coloca lá aquela pecinha dentro do chuveiro, arruma no lugar dele. Então, às vezes você é a pessoa acelerada da casa. Só que a gente tem que aprender a conviver com os tipos de pessoas. Quando você aprender a conviver, que não importa a personalidade do seu marido ou da sua esposa, o seu casamento vai bem para a glória de Deus. Amém? Quarto, você não pode cair na rotina. Cair na rotina também é um inimigo do casamento. Cair na rotina, deixar no piloto automático. Imagina, acorda, vai para o trabalho, chega do trabalho, vem para a igreja, chegou da igreja, vai dormir, outro dia acontece tudo de novo. Não deixe o seu casamento cair na rotina. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas diferentes. Eu digo para você, a gente não precisa estar os 7 dias da semana na igreja. Você tem que tirar um dia para a sua família. Tira um dia para a tua família para você descansar. Leva a sua esposa para tomar um sorvete, para comer o lanche, para comer uma pizza, para fazer algo diferente. Leva seus filhos para conhecer outros lugares. Você fazendo assim, você vai saindo da rotina. E a rotina, ela pode prejudicar muito o casamento a longo prazo. Vai chegar um tempo, você vai começar a cansar, vai cansar do seu esposo, vai cansar da sua esposa, aí você vai querer terminar. Mas quando você sai da rotina, começa a fazer coisas diferentes, aí você vai ver que vai ter combustível para o teu casamento e vocês vão longe para a glória de Deus. Começa a fazer o teste, deixa um dia. Esse dia da semana eu vou ficar com a minha família, e nesse dia eu e a minha família a gente vai fazer alguma coisa. Você vai ver que o teu casamento não vai ficar na rotina. Cada dia mais vai ser mais abençoado por Deus. Amém? Quinto, é as crises financeiras. Quando a pessoa vai casar, ela faz os votos. Ela faz os votos lá na frente e a pessoa até fala, eu aceito na saúde e na doença,
Mas quando chega na riqueza, na pobreza, a pessoa até pensa não falar, trava. Porque é muito mais fácil alguém ficar com o outro na doença do que na pobreza. É verdade. Eu acho tão bom, porque se alguém gosta da gente, por causa que a gente não tem nada nem nada, é porque a pessoa ama mesmo. Aí dá para casar. Mas isso é um problema muito grande, porque quando a crise financeira ela chega no casamento, a pessoa quer se divorciar, ela quer se afastar, aí ela quer se distanciar da pessoa, mas não. Quando você fez o seu voto, foi na saúde e na doença e na riqueza e na pobreza. Então você tem que aprender a começar agora a organizar suas finanças. Quando você começa a organizar as suas finanças, se estiver no tempo da vaca gorda, você está economizando, está economizando, está economizando. E quando estiver no tempo das vacas magras, você vai passar bem. Por quê? Você foi esperto, você economizou e o seu casamento não vai passar por esse tipo de crise. E se passar, o Senhor Jesus, Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Aleluia! Sexto, os ciúmes. Quem foi que falou ciúmes? A irmã Miriam. Ciúmes é uma das piores coisas que atrapalham o casamento. Eu conheço irmãs que não deixam o esposo vir para a igreja, ela prefere que ele não venha, do que ele vir e alguma irmã vir conversar com ele, só conversar. Então a pessoa prefere que a pessoa não venha para a igreja, do que ela vir e alguém falar com ela. Pode perceber, tem pessoas que preferem não estar aqui, porque se chegar perto da pessoa e for falar com ela, a pessoa muda a cara, começa a ranger os dentes. Isso não pode acontecer. Se você tem desconfiança do seu marido, isso é ruim, porque como a gente começa a desconfiar demais, isso vai desgastando com o longo do tempo. Confia no seu marido, e o ciúmes ele vai prejudicar o seu casamento. Ciúmes às vezes é bom quando é dosado, mas quando é demais, vira até pecado. Então, em nome de Jesus, não deixe os ciúmes atrapalhar o seu casamento, tá certo? Foi Deus que te deu essa bênção aí, e essa bênção ninguém vai tomar, que nem está escrito, nem o homem vai poder separar, porque foi Deus que te deu isso aí, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, sétimo, a falta de respeito. É tão triste quando a gente vê alguém desrespeitando o cônjuge na frente das pessoas, é tão humilhante isso. A pessoa está lá, o marido está na frente das pessoas, e a pessoa começa a falar: meu marido é preguiçoso, meu marido dorme até tal hora, minha esposa deixa a casa toda desarrumada, e começa a humilhar o esposo na frente das pessoas. E uma coisa que eu digo para vocês, quando você respeita, vou dar um exemplo, quando você estiver em público, o que você tem que fazer? Elogiar. Estiver no público na frente das pessoas, fala bem do teu esposo. Meu esposo é uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que teu esposo tem alguma qualidade, pode ser poucas, mas tem. Quando estiver em público, elogie seus filhos. Começa a elogiar. Agora no privado, você corrige. Eu não gostei do que você falou. Eu não gostei da sua atitude. Eu não gostei disso. Você vai ver que o seu casamento, ele vai alavancar cada vez mais, porque você é uma mulher sábia. Você sabe a hora de elogiar e também sabe a hora de corrigir. Então respeita. Quando você respeita, você vai ver que tudo vai para bem e para melhor. Amém? Último, e a gente já termina. O último é a falta de defraudação. Pastor, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo ele vai falar a respeito do casamento. E Paulo ele vai falar que toda vez que o marido ou a mulher for viajar, eles devem se ajuntar, eles devem ter relações. Por quê? Porque quando ele vai viajar, o inimigo não tenha poder de tentar o marido que está viajando, ou a esposa que ficou, ou vice-versa, tentar um dos dois. Então ele fala que os dois precisam ter essa relação, antes dele for viajar por um tempo muito longe. Leia 1 Coríntios 7. Então, o sexo, ele é uma bênção de Deus no casamento. Fora do casamento é maldição e pode te levar para o inferno. Mas no
no casamento, isso é uma bênção de Deus, e você tem que saber valorizar isso. E tem irmãs, e tem irmãos, que tipo fazem, dependendo do que o esposo faz, ela fala, vou dar um castigo no meu esposo, e isso vai acabar com o seu casamento. Você não percebe, mas o diabo vai ter poder de tentar a vida dele, e vai tentar a sua vida também. Então, como Paulo fala, não defraudeis uns aos outros, e ele estava dizendo nesse sentido, olha, não deixe de fazer, está casado? Faz, amém? Então é assim, quando você tem esse casamento aí abençoado por Deus, Deus te deu essa bênção, então você seguir tudo isso que a gente falou aqui, em nome de Jesus, cada vez mais, seu casamento vai crescer para a glória de Deus, tá certo? Fica de pé, a gente vai fazer uma oração agora em prol da sua família, e eu tenho certeza que no teu casamento não vai faltar combustível, não vai faltar respeito, vai ter respeito de sobra, porque vocês vão se respeitar, não vai ter crise financeira, que vocês vão saber se organizar, não vai ter ciúmes, não vai ter nenhum tipo de mal que vai impedir teu casamento, que você está sendo uma pessoa sábia para a glória de Deus, tá certo?